Olá pessoal, Doutor Galera aqui com vocês. Então pessoal, os reviewers finalmente foram liberados e estão podendo mostrar os testes das tão sonhadas RX 6600 XT. Placas essas que aqui no Brasil, muitos sonham que elas serão os famosos monstrinhos baratos. Ou seja, todo mundo poderá ter uma placa de alto desempenho, não digo um altíssimo desempenho, mas com um bom desempenho, por um preço honesto, vamos dizer assim. A questão do preço sugerido lá fora, eu já abordei muito nesse vídeo aqui que tá nesse card aqui. E a verdade é que nós temos uma nova placa que oferece um desempenho semelhante ao da RX 5700 XT. O único problema é que ela entrega isso custando praticamente o mesmo que a RX 5700 XT. Analisando os testes e buscando assim testes isentos que não são Pro AMD ou Pro NVIDIA, o que dá para perceber é que nós temos uma placa que não apresenta um desempenho conciso como as suas irmãs superiores. O que eu quero dizer é que, em alguns jogos, a RX 6600 XT tem um desempenho sensacional, chegando no nível de uma 3070 Ti até, mas em outros jogos ela situa-se no nível de uma 2060 Super. E como eu mencionei, isso acontece mesmo comparando com as suas irmãs maiores, onde o desempenho da RX 6600 XT parece que ele flutua no ranking de performance. Mas vamos torcer para que isso melhore com os futuros drivers. Agora, um grande ponto em que a RX 6600 XT perde muito em desempenho é no Ray Tracing. Esse parece ser o grande calcanhar de Aquiles dessa placa. Mas se você não é adepto do Ray Tracing, isso não é um problema para você. Mas existe um aspecto técnico que chama bastante atenção na RX 6600 XT. E qual é que é ele? Ela foi feita para utilizar no máximo 8 pistas do PCI Express. Como assim? A verdade é que todas as placas até hoje sempre foram feitas para se utilizar até 16 pistas. No princípio vinha assim na especificação, por exemplo, PCI Express 3.0 x16. Nenhuma placa ainda havia sido, vamos dizer assim, limitada para X8 até o momento, algo que agora fizeram na RX 6600 XT. Entretanto, colocaram a seguinte especificação: ela é feita para PCI Express 4.0 em X8. Em princípio, isso não seria um problema, e até se a gente parar para analisar, poxa, será que essa seria então a placa ideal para quem está comprando uma APU Ryzen e pensa no futuro em fazer um upgrade para uma RX 6600 XT? Em princípio, seria tentador, pois como eu expliquei nesse vídeo aqui até já, a questão é que as APUs Ryzen elas estão limitadas a utilizarem placas em PCI Express em X8. Por quê? Porque a sua APU já ocupa metade das outras pistas. Então, aqui temos um fato muito interessante. Poderia então ser essa a grande vantagem, se é, vamos dizer assim, a placa ideal para se utilizar com uma APU, por exemplo, 5600G? Não, não é vantajoso. Porque o que acontece? Apesar da especificação PCI Express não, vamos dizer assim, teoricamente não ter perdas de desempenho entre as versões, por algum motivo, as RX 6600 XT elas acabam tendo um desempenho superior quando conectadas no slot PCI Express 4. Ou seja, se você estiver utilizando uma APU Ryzen 5600X, por exemplo, e colocar uma RX 6600 XT, e como ela vai operar na versão 3.0, que é a versão feita, no caso, nas APUs Ryzen, esse é o grande problema. Ela vai perder desempenho. E esse é um outro ponto que eu espero que melhore com os drivers, porque, em teoria, não poderia haver essa perda de desempenho mudando a versão do PCI Express, desde que o dispositivo esteja dentro da banda suportada. Agora, falando de preços aqui no Brasil, o valor mais em conta em que as RX 6600 XT apareceram em pré-venda foi o valor de R$ 3.600, com esses valores oscilando entre os diferentes modelos até uma faixa de R$ 4.000, o que realmente são valores até um pouco abaixo do que vinha sendo comentado que elas viriam. E isso as coloca em um patamar de preço abaixo do que vem sendo praticado nas RTX 3060. Apesar de que em algumas promoções é possível encontrar as RTX 3060 por menos de R$ 4.000. Com certeza, com esses valores, a RX 6600 XT
se torna uma opção muito mais interessante que a RTX 3060. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho cedo para comemorar esses preços de pré-venda, pois ultimamente uma prática que vem sendo adotada nas placas de vídeo é fazer a pré-venda em um preço bem chamativo e depois esse preço subir. E, no caso, esse preço de pré-venda só voltar a ser praticado em promoções relâmpago. Então, assim, pessoal, percebam como o nosso mercado é bizarro. O produto mais caro, teoricamente, chegou um pouco mais barato. Tudo bem que nós estamos falando de marcas diferentes quando nós comparamos a RTX 3060 com a RX 6600 XT. Mas, como foi uma situação bem distinta do que fizeram com as APUs 5600G e 5700G. Só que ainda existe um grande problema, que é a famosa escadinha de preços. E quem acompanha o canal já sabe que eu estou falando de placas, enfim, que vão até R$3.000. E dentre, enfim, essas placas da escadinha, nós temos diversos dinossauros, como a RX 550, GTX 1050 Ti, entre outras. E enquanto essas placas não baixarem de verdade de preço, nós vamos conviver com R$4.000, sendo um número, vamos dizer assim, a ser gasto para se ter um bom desempenho. Mas e aí, pessoal? O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!